Debaixo da proteção da Virgem Maria, nós nos colocamos com infinita alegria e confiança. Rezemos por nós, por eles, por milhares, milhões de pessoas que nos acompanham. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com muita tranquilidade nós vamos nos sentar. Vamos nos sentando e vamos cantando. Ó vem, Santo Espírito, ó vem, Santo Espírito, ó vem sobre mim. Isso, encontre o seu lugar. Ó vem. Quanto mais rapidamente você sentar-se, melhor ainda, você já percebeu. Repousar em mim, ó vem, Santo Espírito, cante pedindo, ó vem sobre mim, ó vem, Santo Espírito, repousar em mim, repousar. Diga comigo, eu quero estar em tuas mãos, obedecer tuas palavras. Então peço a ti, vem sobre mim, bem suave agora, ó vem. Isso, vá tomando o seu lugar, ó vem. Ó vem, Santo Espírito, repousar em mim. So as we begin the third preaching session of today, começando a terceira sessão de pregação de hoje, let us again commend the session to the Lord. Vamos recomendar esta pregação ao Senhor. And there are two observations to make. Eu tenho duas observações a fazer. I find that people are still coming down. Eu vejo que as pessoas ainda estão descendo. From where they are coming and where they are going, I don't know. De onde elas estão vindo, para onde elas vão, eu não sei. But they never stop coming down. Mas elas nunca param de chegar. And secondly, those E em segundo lugar, there are some cases which are a bit difficult and a bit noisy. Existem alguns casos que são um pouco difíceis, um pouco barulhentos, And they are kept down underneath the stage. que estão sendo mantidos embaixo do palco. All those cases must be here in front of me E esses casos todos serão trazidos aqui à frente, and not behind me não ficando mais atrás and de not mim under me, e não mais embaixo de mim, but where I can see them. mas aqui na frente onde eu os possa ver. So all those who are difficult cases must not be in the last row, but in the front row. Então os casos difíceis não é para ficar na última fileira, mas na primeira fileira. It's more important to hear the word of God than for somebody to pray over them. É mais importante ouvirem a palavra de Deus do que alguém ficar rezando sobre você. Because the word of God is God's word. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. But our prayer can be just our way of praying. E a nossa oração pode ser somente o nosso jeito de rezar. And again, I want to repeat, prayer only helps the word of God to have an effect. E eu quero deixar bem claro que a oração somente ajuda que a palavra de Deus seja efetiva. And this is what the Bible says.
E é isso que a Bíblia diz. God himself says it. Deus mesmo o disse. I spoke my word and it healed them. Eu falei, pronunciei a minha palavra e ela curou. Again in the prophecy of Isaiah, também no livro do profeta Isaías, we read, nós lemos God speaking, Deus falando. Even as the rains come down and does not go back without giving food for the eater and seed for the sower. Da mesma forma que a chuva não cai e não retorna ao céu sem produzir o seu fruto, so will my word, it will never return empty to me. Da mesma forma a minha palavra nunca retornará vazia para mim. Without doing what I've sent it to do. Sem realizar aquilo para o qual eu a enviei para que realizasse. And therefore all that I've told you in the 2 talks this morning, portanto tudo que eu lhes disse nas 2 pregações esta manhã, is not because I have to say something, não é simplesmente porque eu tinha que estar aqui para dizer algo, but what I've told you is for my deep conviction, mas o que eu lhes disse vem da minha mais profunda convicção, that God is the same everywhere, que Deus é o mesmo em cada lugar, that what happened in those cases can happen even now. Que aquilo que aconteceu no tempo dele pode acontecer também hoje. Jesus is the same yesterday, today and forever. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. So I want to continue on speaking on the great topic of the healing and the deliverance of our families. Então vou continuar falando sobre o tema principal da cura e da libertação das nossas famílias. Relying on the promise of the Psalms. Relying on the promise given in the Psalm, acreditando nas promessas deixadas nos Salmos, that God heals the broken-hearted. Que o Senhor cura os corações aquebrantados. Not just the broken bodies, não somente os corpos quebrados, not even the broken spirits, nem somente os espíritos quebrados, but the broken heart, mas o coração quebrado, and binds up their wounds. E enfaixa suas feridas. I'd like to begin the session by saying how God wants to heal us, even retrospectively in each one's family tree. Quero começar dizendo-lhes o quanto Deus quer nos curar, até mesmo retrospectivamente na nossa árvore de família. And that is because of the Catholic doctrine of original sin. E isto está na doutrina católica do pecado original, which you'll find in the Catechism of the Catholic Church. Que se encontra no catecismo da Igreja Católica. There we read how sin is something personal. Pecado é algo pessoal. But the effects of sin can be something social. Mas o efeito do pecado pode ser algo social. That God is full of love and tenderness. O Deus é tão cheio de amor e ternura. And will forgive our sins. Que perdoa os nossos pecados. But He cannot stop the effects of our sins affecting the future generations. Mas Ele não pode brecar os efeitos do pecado por sobre as nossas gerações. Unless we bring all that to the Lord for His healing. A menos que nós tragamos isso ao Senhor para a cura. That is why in the Mass what do we pray? Por isso na missa o que nós rezamos? The church prays and says, Lord, remember those who have died. A igreja nos pede que rezemos assim: Senhor, lembra aqueles que morreram. And have gone before us with the sign of faith. E que vieram antes de nós no sinal da fé. Bring them and all that departed into the light of your presence. Traga-os e todos à luz da sua presença. So that they may experience eternal rest and the power of the resurrection. Para que possam experimentar descanso eterno e o poder da sua ressurreição. And therefore we have seen how important it is today to pray for the healing and deliverance of the family tree. Então vemos o quanto é importante hoje rezar pela cura da nossa árvore genealógica. If there has been in a family tree ancestors that died suddenly or violently, se houve na nossa árvore genealógica alguém que morreu de repente ou violentamente,
there have been ancestors that died suddenly and violently, Se houve um antecessor, um antepassado, que morreu violentamente ou repentinamente, that can affect the present and future generations, isso pode afetar a geração presente e as gerações futuras, especially suicide. especialmente os suicídios. And in the Mass this evening, you're to bring any ancestor you know that committed suicide to the Lord for his healing. Na missa esta tarde, você deve trazer todos os ancestrais que você conhece que cometeram suicídio. Or if there have been abortions, Ou se houve algum aborto. an abortion done by my mother or grandmother or before can affect the present and future generations. Um aborto praticado pela minha mãe, pela minha avó ou pelas gerações passadas pode afetar a geração presente. If there have been ancestors that were killed in the war, Se há ancestrais que foram mortos na guerra, or were raped, ou foram estrupados, or died in prison, ou morreram na prisão, or were defrauded of their property, ou foram roubados em suas propriedades, and much worse if they did any type of occult practice, ou se meteram em práticas ocultas, or indulged in satanic worship, ou praticaram adoração satânica, or practiced false religions, ou praticaram falsas religiões. that can affect the present and future generations. Isso pode afetar a geração presente e a geração futura. And the worst of all is this: E o pior de tudo é o seguinte: if there has been any ancestor se houve algum ancestral that consecrated anyone to Satan, que consagrou alguém a Satanás, even before conception, até mesmo antes da concepção, most at the moment of conception, e pior, no momento da concepção, and even during the time in the womb, e também durante o período de gestação, at the time of birth, no período do nascimento, that can have a tremendous effect on the person now. isso vai ter um terrível efeito na pessoa agora. And the practice of consecrating people to Satan is very, very common in Brazil. E a prática de consagrar pessoas a Satanás é muito, muito comum aqui no Brasil. From my experience of Brazil in the last 7 or 8 years. A partir da minha experiência pregando aqui no Brasil nos últimos 7 ou 8 anos. And therefore you have to renounce what was done by your ancestors. Então você precisa renunciar àquilo que foi feito pelos seus ancestrais. And rededicate and reconsecrate yourselves, your ancestors and your children to the Holy Spirit. E rededicar e reconsagrar você e seus ancestrais a Jesus. And that's why in the Mass, especially at that point, every time we have to remember our ancestors that have died. Especialmente por isso na missa, naquela oração, nós devemos lembrar de todos os nossos ancestrais que morreram. We surrender them to the Lord, Nós os entregamos ao Senhor, that they will have no more effect on us or the future generations, para que não exista mais efeito em nós e nas gerações futuras, and that they will finally experience the real rest and resurrection of Jesus. e que eles possam finalmente experimentar a verdadeira paz e ressurreição de Jesus. We also need, as I've already said, to pray for us retrospectively when we were in our mother's womb. Também devemos rezar por nós, retrospectivamente, pelo tempo em que estávamos no ventre de nossa mãe. Even small things can affect our children, Até mesmo coisas pequenas podem afetar as crianças. and there may be no human explanation or solution. E às vezes parece não haver explicação ou solução humana. In a certain town in India, a mother brought her son to be prayed for. Numa certa cidade da Índia, a mãe trouxe seu filho para ser rezada. He was about 10 or 11 years old, Ela tinha 10, 11 anos. and the problem that he was always shedding tears. E o problema desse menino era que estava o tempo todo vertendo lágrimas. There were always tears in his eyes, Havia sempre lágrimas nos seus olhos. and no doctors or psychiatrists could heal him. E nenhum médico ou psiquiatra conseguia curá-lo. So what did I do? Então o que eu fiz? After praying to the Holy Spirit, Depois de rezar ao Espírito Santo, I asked her, eu perguntei a ela: tell me, when this child was in your womb, did you have any difficulties or any shock? me diga se quando essa criança estava no ventre você teve alguma dificuldade, algum susto.
And this is what she told me. E é isto que ela me disse. That during the time her husband was away from home for long periods of time. Que daquele tempo o seu esposo afastava-se de casa por um longo período de tempo. And she used to feel very lonely. E ela se sentia muito só. And the mother-in-law was not very helpful. E a sua sogra não ajudava muito. And then she told me. E então ela me disse. Every evening I'll remember my husband. Toda noite quando eu lembrava-me do meu esposo. And I wish she was there with me. E desejava que ele estivesse ali comigo. And every evening I cried. E todas as noites eu chorava. I missed him so much. Sentindo falta dele. And then I told her. Então eu disse a ela. Because you were crying during the time of pregnancy. Por causa do seu choro durante o seu tempo de gravidez. Your baby now, your child, continues to cry and have tears. O seu bebê, agora o seu filho, continua tendo esse choro no rosto. And the moment I prayed over him, over her, no momento que eu rezei por ela, that the Lord will heal her from the feeling of loneliness and sadness. Para curar aquele sentimento de solidão e tristeza. When she was pregnant with him, quando ela estava grávida dele. And the Lord would wipe away the tears she shed for 9 months. E pedi que o Senhor enxugasse as lágrimas que ela derramou por aqueles 9 meses. That the son would also be healed. Para que o seu filho também pudesse ser curado. She wrote to me later. Ela escreveu para mim depois. That from that time, que a partir daquele dia, there were no more tears in the eyes of her son. Não havia mais lágrimas nos olhos do seu filho. Give the Lord a big clap for that. Aplaudamos o Senhor por isso. Therefore, many things need to be healed retrospectively when we were in our mother's womb. Então muitas coisas têm que ser curadas retrospectivamente quando estávamos no ventre de nossa mãe. And then I said how even more during our infancy and childhood many things may have happened. Então a gente vê quanto mais também durante a nossa infância, quanta coisa precisa ser curada. Which are very important. Que é uma fase muito importante. Because they could have affected us even now. Coisas que podem estar nos afetando até agora. They may be small examples, small stories. Talvez sejam exemplos pequenos, histórias pequenas. But for the parents it was a great burden on them. Mas para os pais era uma grande dificuldade. One day the mother and father brought their daughter to me for prayers. Um dia o pai e a mãe trouxeram para mim a filha para ser rezada. And they were telling me how the daughter, who before was very clever, now was not studying well. E eles estavam me dizendo o quanto aquela jovem era muito esperta, mas depois não estava indo bem. And she was always now getting afraid. E ela estava agora o tempo todo ficando com medo. Whereas before she was very bold. Onde antes ela era muito corajosa. And she was always crying. E ela estava o tempo todo chorando. And saying that she was seeing dirty pictures. E dizendo que estava vendo quadros sujos. And then somehow I felt the Lord was telling me by the Spirit what was the cause of that. Então o Senhor foi me dizendo pelo Espírito qual era a causa daquilo. So I sent the father and the girl outside my room. Então eu mandei o pai e a jovem para fora do quarto. And I spoke alone to the mother. E eu falei sozinho com a mãe. Tell me. Diga-me. Now the mother was a leader of the prayer group. E a mãe era uma líder do grupo de oração. And both the woman and the men were very close friends of mine. E tanto ela como seu esposo eram amigos muito próximos de mim. And therefore I could tell her. Então eu pude dizer a ela and ask her, e perguntá-la. Tell me, did your child, your daughter, ever see and your husband having marriage relations? E eu perguntei, será que a sua filha já viu você e seu esposo tendo relações sexuais? She says yes. E ela disse sim. He said, my daughter herself told me that she was looking to the keyhole of the bedroom. Minha filha uma vez me contou que ela ficava espiando através do buraco da fechadura. And saw them having marriage relations. E nos viu tendo relacionamento matrimonial. So that was it. Então era isso. They would never have thought about it
if the Spirit had not told me to ask that question. Elas nunca falariam sobre isso se o Espírito Santo não tivesse me inspirado a fazer essa pergunta. Then I called that little girl alone to my room. Então eu chamei a jovenzinha para o quarto. And I told her, tell me why you are sad and why you are so unhappy. E eu perguntei a ela, me diga por que você está triste e tão infeliz. And she told me, I'm always seeing dirty pictures. E ela me disse, eu fico o tempo todo vendo imagens porcas. I said, you want me to pray that you'll never see those dirty pictures again? E eu perguntei, você quer que eu reze para que você nunca mais veja essas imagens sujas? She said, yes. E ela disse sim. And I prayed over her. E eu rezei por ela. And I said, now you'll never see dirty pictures again. Então eu disse, agora você não vai nunca mais ver figuras sujas. A month or two later, Um mês ou dois depois, I received a letter from the mother eu recebi uma carta da mãe saying from that time onwards there was a great change in her daughter. dizendo que a partir daquela data tinha havido uma grande mudança na sua filha. She was never sad or crying ever after that. Ela não estava mais triste ou chorando depois She daquilo. began to study as before well. Ela começou a novamente ir bem nos estudos. And when she appeared in the final examination, E quando ela foi para o exame final, she stood first in her class. ela tirou o primeiro lugar na sua classe. Amen. Amém. This may be a small thing for us, Pode parecer algo tão pequeno para nós, but for this family this was the most important thing. mas para essa família foi a coisa mais importante. If it was not for that little prayer, Mesmo através de uma pequena oração, the girl would have gone through life without doing well in her studies, always being afraid, always cranky and crying. faltando essa oração, a jovem tinha passado por toda a vida tão triste, sempre chorando. And therefore the Lord tells us, come to me. Por isso o Senhor diz a nós, vinde a mim, Come to Him alone. vinde a mim, ficai a sós comigo. All you that are broken-hearted, Todos vocês que têm o coração aquebrantado, and I will give you rest, healing and deliverance. e eu lhes darei descanso, cura e libertação. The Lord also continues to heal the family when the children are growing up and becoming youth. O Senhor continua curando as famílias quando as crianças vão crescendo, se tornando jovens. And unfortunately they can go and have bad habits. E infelizmente, às vezes as pessoas voltam aos maus hábitos. And one of the worst bad habits today in the world E um dos piores maus hábitos do mundo hoje is drug addiction. é o vício às drogas. And I want to tell you what the Lord did in one of many such cases, E eu vou contar a vocês o que o Senhor fez em um dos muitos casos, so that at the end of this talk we can pray for all the members of our family, our sons especially, our youth, who may be fallen into the habit of drug addiction. para que ao final dessa pregação nós possamos rezar por todos os jovens, por todas as pessoas que possam ter se envolvido ou estar ainda viciados no vício da droga. I was called to pray over a young man Eu fui chamado a rezar por um jovem who was in a psychiatric clinic. que estava numa clínica psiquiátrica. I went there Eu cheguei lá, and I recognized him. eu o reconheci, He was a young man from my parish. era um jovem da minha paróquia. I knew that he was not a good fellow. Eu sabia que ele não era um rapaz muito legal. Even at Sunday Mass, he never came into the church. He was always standing outside. Mesmo aos domingos, ele nunca vinha para dentro da igreja, ficava sempre do lado de fora. But the parents were shocked when they discovered that he had become a drug addict. E os seus pais ficaram chocados quando descobriram que ele tinha se tornado um viciado em drogas. But they stood by him. Mas eles ficaram junto com ele. I was so happy to see both his parents with him in that clinic. Eu fiquei tão feliz de ver os seus pais junto com ele nessa clínica. And even his fiancée, his girlfriend. E mesmo a sua jovem, a sua noiva, a sua namorada. And his parents told him, E os pais disseram don't worry. a ele, filho, não se We will preocupe. pay all your debts. Nós vamos pagar todos os seus débitos. Because he was stealing a lot of money from his home for his drugs. Porque ele tinha roubado muito dinheiro de casa para pagar as drogas. He was even prepared to kill his mother
if he did not get the money for his drugs. Ele estava até disposto a matar sua mãe se ela não desse a ele dinheiro para as drogas. But when they discovered he was a drug addict, they stood by him. Mas mesmo sabendo que ele é um viciado, eles ficaram junto com ele. I was so happy to see both the parents with him. Eu fiquei tão feliz de ver os pais, ambos, ali com ele. And on the other side his fiancée, E ao lado dele também a sua noiva, who still loved him. que ainda o amava. And then I prayed over him, Então rezei por ele, believing that perhaps he would never come out of his drugs. pensando que talvez ele nunca ia conseguir sair das drogas. But after the prayer, he stood up Mas depois da oração ele se levantou and he said, Father, I'm healed. e disse: Pai, eu estou curado. Now knowing how drug addicts speak without thinking, Sabendo como um drogado fala sem pensar, drugs can cloud a person's mind. a droga enuvia, escurece a mente da I told pessoa. him, well, the Lord will heal you in His time. Eu disse: sim, o Senhor vai curá-lo no seu tempo. Believing in my heart he would never come out of drugs. Acreditando que no meu coração que dificilmente ele sairia das drogas. But he turned to his mother Mas ele voltou-se para sua mãe and he said, Mommy, I know I am healed. e disse: mãe, eu sei que eu estou curado. And then I said again, yes, the Lord will heal you in His time. E então eu disse a ele novamente: sim, o Senhor vai te curar no tempo dele. And then I left that place, E eu deixei aquele lugar, went outside Bombay for retreats. fui para Bombaim para pregar os retiros. And then I remembered how when I returned from Bombay Então eu me lembrei quando eu voltei de Bombaim and went to my prayer meeting, e fui para o meu grupo de oração. I saw him in that prayer meeting. Eu vi ele ali no grupo de oração. He never was inside the church, but here he was in the prayer meeting. Ele nunca tinha estado dentro da igreja e ali estava ele dentro do grupo de oração. And his hands were raised in praise of God. E suas mãos estavam levantadas em louvor ao Senhor. And I said, Lord, I don't know what you have done, E eu disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor fez, but you have done something marvelous, mas o Senhor fez uma maravilha aqui, unbelievable. incrível. And after the prayer meeting, he came straight to me E depois do grupo de oração ele veio direto para mim and just said two words. e disse só duas palavras: Thank you, Father. obrigado, Padre. Now don't think it was my prayer that changed his life. Agora não pense que foi a minha oração que mudou a sua vida. And then I remembered as he told me, the process of healing began 2 months earlier, E então ele foi me contando como que o processo de cura tinha começado 2 meses antes, which I had forgotten. que eu tinha esquecido. He was returning from Bombay after taking his drugs of heroin or brown sugar. Ele tinha voltando de Bombaim depois de pegar a sua droga de heroína e outras drogas. And the taxi stalled in the front of the parish church E o táxi parou em frente à paróquia, where I was giving a Lenten charismatic mission to my parishioners. onde eu estava dando uma missão de quaresma para os meus paroquianos. And as the taxi stopped exactly in front of the church without reason, E quando o táxi parou exatamente em frente à igreja, sem nenhuma razão aparente, he got out of the taxi, ele saiu do táxi, paid the taxi fare, pagou a corrida do táxi, and as he was doing it, e enquanto ele estava fazendo isso, he heard over the loudspeaker system ele ouviu através do sistema de alto-falante the words I was saying in the sermon. as palavras que eu estava dizendo no sermão. There is no problem a person has E não existe, eu estava dizendo: não existe problema para ninguém that God will not take away from his life que Deus não tire da vida da pessoa, if you will but give it up to the Lord. se você o entregar ao Senhor. Those words made such an impact on him Essas palavras fizeram tal impacto na vida dele that he entered the church que ele entrou na igreja and remained standing behind e ficou lá em pé, lá no fundo, for the rest of the sermon. até o final do sermão. This is how the word of God begins the process of healing and deliverance. É desta maneira que a palavra de Deus começa o processo de cura e libertação. And after the Lenten service, E depois, ao final daquele serviço, ao final daquela missão de quaresma, he came to the sacristy to meet me. ele veio para a sacristia encontrar-se comigo. And he said, Father,
is it true what you said? E ele disse: Padre, é verdade isso que o senhor disse? That there is no problem a person has Que não existe um problema que a pessoa tenha, that God will not take it away from him que Deus não trate e tire esse problema if he will but surrender it to the Lord. se a gente simplesmente entregar ao Senhor. I said, yes, son. E eu disse: sim, filho, That is true. isso é verdade. And I asked him why. E eu perguntei por quê. He said, Father, I've been a drug addict for 10 years. E ele disse: Padre, eu tenho sido um viciado em drogas por 10 anos. I've been hospitalized 3 times. Já fui hospitalizado 3 vezes. I've seen 3 of my best friends die of an overdose of drugs on my lap. Já vi 3 amigos meus morrerem de overdose nos meus braços. And I know that will be my end. Eu não tenho dúvida que esse vai ser o meu fim. And then he cried out to me, E ele clamou a mim: Father, is there no hope for me? Padre, não tem esperança para mim. And I said to him, E eu disse a ele: Son, Filho, if you were the only person in the world with a problem like yours, se você fosse a única pessoa no mundo com um problema como esse, Jesus would have died just for you. Jesus teria morrido assim por você. And those words moved him so deeply E essas palavras o tocaram tão profundamente that he made his confession. que ele fez a sua confissão. A sincere and thorough confession for the first time in years. Uma confissão sincera e profunda pela primeira vez em muitos anos. As I said, the first step in God's word that invites us to repentance. Como eu disse, a palavra do Senhor nos convida ao arrependimento. Repentance is the greatest healing that God can give to us. O arrependimento é a grande cura que o Senhor pode nos dar. And this is the first healing he experienced. E essa foi a primeira cura que ele experimentou. But the drug addiction was still there. Mas o vício na droga ainda estava lá. The withdrawal symptoms were dragging him to go back to his drugs. Os seus sintomas queriam carregá-lo de volta para as drogas, He did not know what to do. mesmo sem saber o que fazer. We were not in the city that God offered retreats. Nós não sabíamos como fazer com ele, não tínhamos retiros. But there is in the place where I stay, close to my parish, Mas existe um lugar perto da minha paróquia, a beautiful chapel where the Blessed Sacrament exposed day and night. uma linda capela onde o Santíssimo Sacramento é exposto dia e noite. A chapel of perpetual adoration. Uma capela de adoração perpétua. And not knowing whom to go to, E não sabendo para onde ir, he went to that chapel. ele foi para aquela capela. He went to Jesus. Ele foi a Jesus And he knelt down. e se ajoelhou. And he cried out to the Lord. E ele clamou ao Senhor: So Lord, take away this pain. I cannot bear them anymore. Senhor, tira de mim essa dor, eu não suporto And mais. for half an hour he was crying out to the Lord. E por meia hora ele ficou ali clamando ao Senhor. And you know what the Bible says? E você sabe o que diz a Bíblia? He who cries unto the Lord will be saved. Aquele que clamar ao Senhor será ouvido. For there is no name by which a man can be saved except the name of Jesus. Não existe nome pelo qual ninguém possa ser salvo a não ser o nome de And Jesus. at the end of the half an hour of crying to the Lord with cries and with tears, E depois de meia hora de clamar ao Senhor com gritos e lágrimas, the pain just vanished. a dor simplesmente sumiu. But he has still to be put in that psychiatric clinic. Mas ele ainda teve que ser levado pelaquela clínica psiquiátrica. And it was there that I met him and prayed over him. E foi ali que eu rezei por ele. Because of the promise of Jesus. Por causa da promessa de Jesus. A promise which every family must practice and believe in. É uma promessa que cada família precisa praticar com confiança. Where Jesus says, but 2 or 3 come together in agreement in prayer. Onde 2 ou mais vierem juntos em acordo e em oração. 2 means husband and wife. 2 significa marido e mulher. 3 means the parents and the children. 3 significa os pais e os filhos. 2 or 3 come together agreeing to pray in the same way. Onde 2 ou mais se reunirem rezando em comum acordo. Jesus says, my Father will answer that prayer. Jesus diz: o meu Pai vai responder essa oração. Because when 2 or 3 come together in agreement in prayer, Se 2 ou mais se reunirem em oração, Jesus says,
I am there. Jesus diz, eu estou aí. I am with you. Eu estou no meio de vocês. I am praying with you. Eu estou rezando com vocês. And that's what happened. E é isso que acontece. He often then used to tell people about his great experience of total healing and deliverance from drug addiction. Quando a gente fala sobre as experiências de cura total de viciados em drogas. And other drug addicts used to come to him. Quando ele começou a falar sobre isso, outros viciados vieram falar com ele. Because he was known to be India's worst drug addict. Porque ele era conhecido como o pior viciado em droga da Índia. And they would tell him, if you, India's worst drug addict, could come out of it, there's hope for us. Então eles diziam, se você que era o pior de todos nós, conseguiu sair dessa, nós também conseguiremos. And he would meet me very often. E ele vinha me encontrar com frequência. And said, Father, what can we do to help all the drug addicts of the city of Bombay? E ele perguntava, Padre, o que nós podemos fazer para ajudar todos esses drogados da cidade de Bombaim? And then we together started the first drug rehabilitation center in the Catholic Church in India. E começamos então o primeiro centro de reabilitação de drogados da Igreja Católica na Índia. This is what the Lord has done. É o que o Senhor faz. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor. If this is not a miracle, I don't know what is a miracle. Se isto não é um milagre, eu não sei o que é um milagre. India's worst drug addict starting the first drug rehabilitation center in the Catholic Church in India. O pior viciado em drogas da Índia, fundando o Centro de Renovação de Recuperação de Drogados da Índia. That is the power of prayer. É o poder da oração. That is the power of the Word of God. É o poder da palavra de Deus. The Lord is also calling to change not just youth, but just older people, like husbands. O Senhor está também chamando os mais adultos à mudança, não somente os jovens. And one problem that often there is in families is having an alcoholic father or an alcoholic husband. E realmente um problema que atinge muitas famílias hoje é um pai alcoólatra, um marido alcoólatra. And we know how families can be destroyed because of this. Nós sabemos o quanto a família pode ser destruída por causa disso. A young girl was telling me, Father, when my daddy is sober, he's like an angel. A jovem veio me dizer, Padre, quando o meu pai está bem, não está bêbado, não está alcoolizado, ele é bom como um anjo. But when he's drunk, he is a devil. Mas quando está alcoolizado, ele é como um demônio. For me, the greatest problem in families in all the countries I visited Para mim, o pior problema nas famílias em todos os países que eu visitei is having a father who's an alcoholic, é ter um pai alcoólatra, who's violent, que é violento, who's irresponsible, que é irresponsável, even to the extent of deserting the family for another woman, for something else. até o ponto de deixar a família por outra mulher ou por outra coisa. We should not condemn such a person or blame it. Nós não devemos condenar ou culpar esse tipo de pessoa. The Lord said, don't judge others. O Senhor diz, não julgue. We should rather forgive and pray for them. Ao contrário, devemos perdoar e rezar por eles. And then, what is impossible to God, to man becomes possible to God. Então, o que é impossível ao homem é possível a Deus. During Easter week, Durante a semana de Páscoa, I went round blessing the houses in my parish, eu costumo passar abençoando as casas na minha paróquia. and I came to a very big house E eu fui numa casa bem grande, belonging to one of the most important parishioners of my parish. pertencente a um dos mais importantes paroquianos da minha paróquia. And I rang the doorbell. E eu toquei a campainha No answer. e não houve resposta. I began to knock at the door. Eu comecei a bater na porta, No answer. não houve resposta. And the older boys told me, Então alguém disse para mim, Father, don't go to that house.
Não entre naquela casa, padre. That man there is an alcoholic. O homem lá dentro é um alcoólatra. I said, I know that. E eu disse, eu sei disso. But I heard he has given up his drinking, he has changed. Mas me falaram que ele abandonou a bebida, que ele mudou. And they told me, Father, true. E disseram para mim, sim. But he's had a relapse, has gone back to his drinking. Mas ele voltou à bebida. And you know, when you have a relapse, it becomes much worse. E você sabe, quando a gente tem uma recaída, a gente se torna pior. Just then, a neighbor in the neighboring house looked to the window. Então, um vizinho da casa, a vizinha olhou pela janela. And she told me, E ela me disse, Father, don't go to that house. padre, não entre nessa casa. The man there is like a pig. O homem lá dentro está como um porco. And his house is like a pigsty. E a sua casa está como um chiqueiro. And I told her, I've not come to bless houses. Eu não vim para abençoar casas, eu disse. I've come to bless homes. Eu vim para abençoar lares. Yes, as today I want to pray in a special way for drug addict sons and alcoholic fathers and our family. Por isso hoje eu quero rezar de forma especial por jovens viciados em droga e por maridos, pais alcoólatras. And I persisted in knocking at the door. E eu insisti batendo na porta. After some time the door opened. Depois de algum tempo a porta se abriu. The man apologized for not knowing it was the day of the blessing of the houses. O homem se desculpou, não sabendo que era o dia de abençoar a casa. And as I went down blessing that big house, E quando eu passei por dentro daquela casa abençoando, I first recognized him to be one of the cleverest men in the parish. eu reconheci ele como sendo um dos homens mais inteligentes da He paróquia. was a great writer, Um bom escritor, a great speaker, um grande a palestrista, great actor, um grande ator. but unfortunately alcoholism had broken his marriage. Mas infelizmente o alcoolismo havia destruído o seu casamento. He had become a pauper, Se tornou pobre, lost all his money. perdeu todo o seu dinheiro. And as I went round blessing his big house, E quando eu ia lá benzendo a sua casa, then I realized what that woman said was true. eu percebi que aquilo que aquela vizinha estava dizendo era verdade. He was like a pig, Ele estava vivendo como um porco, with bloodshot eyes com os olhos and esbugalhados, disheveled hair. o cabelo todo despenteado. And his house was like a pigsty, E a sua casa parecia mesmo um chiqueiro, with vomit and excreta here and there. com vômitos, excrementos por todo lado. I did not see a single bit of furniture in that big house. E não vi nenhum móvel na casa inteira. He told me afterwards, Depois ele me he disse, has sold every bit of furniture he had for drinks. ele tinha vendido cada móvel da casa para comprar bebida. He had no clothing except the shorts she was wearing. Ele não tinha roupa nenhuma, exceto o short que ele estava usando. Had even sold all his clothing for drinks. Vendeu toda a sua roupa para comprar bebida. And as I was about to leave his house, E quando eu estava para sair da sua casa, I was filled with a tremendous compassion for him, eu fui tomado de uma tremenda compaixão por ele, knowing how much humiliation he had caused his family. sabendo e compreendendo quanta humilhação ele podia estar causando à sua família. There were priests and nuns in that family. Havia padres e freiras naquela família. And therefore I turned to him Então eu me voltei a ele and I said to him, e disse a ele, I wish you could change. eu espero que você possa mudar. And he cried out to me, E ele gritou para mim, Father, I want to change. padre, eu quero mudar. But tell me how. Me diga como. I did not know then the answer that I know now. Eu não sabia naquela hora a resposta que eu sei agora. I did not know what to say. Eu não sabia o que dizer. I did not know what to do. Eu não sabia o que fazer. But then the Lord always is at my side. Mas graças a Deus o Senhor está sempre do meu lado. The Holy Spirit always tells me what to do. E o Espírito Santo sempre me soprando o que fazer. As God says in the Old Testament, Como Deus fala no Antigo Testamento, there's no need for brother or neighbor to teach neighbor. não existe necessidade de irmão ensinar irmão, de professor ensinar professor. I myself will teach you. Eu mesmo vou ensiná-lo. And there was suddenly my eyes turned to the right
and I saw there a beautiful statue of the Sacred Heart of Jesus. E de repente meus olhos se voltaram para a direita e eu vi uma linda estátua do Sagrado Coração de Jesus. And there was no crown on that statue. Não havia coroa, a auréola naquela He estátua. told me afterwards, Ele me disse depois. he had sold that crown in the bazaar, in the market, for drinks. Ele tinha vendido a coroa da estátua no mercado para pegar bebida. And the pious women of the parish was saying to one another, E as pessoas da paróquia estavam dizendo umas para as outras: now that he has sold Jesus like Judas, he will go to hell. As pessoas diziam, agora que ele vendeu Jesus como Judas, ele vai para o inferno. And I took him before that statue. E eu levei ele diante daquela estátua. I will never forget that scene. Eu nunca vou esquecer essa cena. And there was Jesus looking down at us, E havia lá Jesus naquela estátua olhando para baixo para nós, with his sacred heart burning with love. com o seu sagrado coração queimando de amor. And I told this young man, E eu disse a esse senhor, a esse jovem: I now want you to promise Jesus eu quero que agora você prometa para Jesus that from this moment que a partir desse momento you will never touch a drop of alcohol. você nunca mais vai tocar uma gota de álcool. What made me say that, I still don't know. O que me fez dizer aquilo eu ainda não sei. It's only the Holy Spirit that told me to do that. Somente o Espírito Santo me disse para dizer isso. And then I led him into a prayer of repentance. Então eu o conduzi numa oração de arrependimento. That's the first prayer we should make tonight. É a primeira oração que nós devemos fazer esta noite. Into a prayer forgiving one another. Numa oração de perdoarmos uns aos outros. That's the second prayer we should make tonight. É a segunda oração que vamos fazer esta noite. Into a prayer renouncing all occult and satanic practices. Uma oração de renúncia de todas as práticas ocultas e That's satânicas. the third prayer we should make tonight. É a terceira oração que faremos esta noite. Into a prayer inviting Jesus to come into his heart. E então uma oração convidando Jesus para que venha ao seu coração. That's the fourth prayer we're going to make tonight. Que é a quarta oração que vamos fazer esta And the noite. prayer asking Jesus to fill him with the Holy Spirit. E a oração pedindo que Jesus preencha-o com o Espírito Santo. That's the fifth prayer we're going to make tonight. Que é a quinta oração que faremos hoje. And then I left the house. E então eu deixei a casa. If anyone were to ask me then, Se alguém me perguntasse então, would you think that his prayer worked or helped in any way? o senhor acha que aquela oração o ajudou de alguma forma? I would have said, frankly, I don't think so. Eu diria, bem, francamente, acho que não. Because I had that faith and compassion only in the house. Porque eu senti compaixão ali na casa. But once I went out, all that disappeared. Mas uma vez que eu saí da casa, aquela compaixão desapareceu. I was like anybody else, Eu estava como qualquer outra pessoa, without much faith, without much compassion. sem muita compaixão, sem muita fé. But the Lord never forgot. Mas o Senhor não esquece. Lord is always attentive to our prayers. O Senhor está sempre atento às nossas orações. How do I know that? Como que eu sei disso? 1 year later, Um ano mais tarde, we, the 5 priests of the parish, were invited to attend a party nós, 5 padres da paróquia, fomos convidados para uma festa by one of the prominent parishioners. por um paroquiano importante. And we all went for that party. E fomos todos para essa festa. There were guests in every room of that big house. Havia convidados em cada cômodo daquela grande casa. And at a certain moment, the host of the party stood up. E a um certo momento, o anfitrião daquela festa se levantou And he began to speak. e começou a falar. And he said, you may wonder why I have called you for this party. E ele disse, vocês devem estar se perguntando por que eu convidei vocês para esta festa. You may wonder why only soft drinks are being offered at this party. Você deve estar imaginando por que só está sendo servido bebida não alcoólica nessa festa. Because today, Porque hoje, exactly 1 year ago, exatamente há um ano atrás, a priest came to this house. um padre veio a essa casa
And then I realized he was referring to my visit to his house 1 year ago. E então eu me lembrei que ele estava se referindo à minha visita à sua casa 1 ano atrás. But it was true, my dear brothers and sisters. Mas era verdade, meus queridos irmãos e irmãs. And from that moment of that prayer he made to Jesus, at the Sacred Heart of Jesus, Que a partir do momento daquela oração que ele fez com fé diante do Sagrado Coração de he Jesus, was instantly and completely freed from ele alcoholism. ficou instantaneamente, completamente livre do vício no álcool. Sometimes I wonder why Jesus is answering all my prayers. Às vezes eu fico me perguntando por que Jesus responde assim às minhas orações. Because I don't pray long. Porque eu não rezo por muito tempo. Sometimes also I pray a bit sleepy. Às vezes eu rezo até meio sonolento. But Jesus never sleeps. Mas Jesus nunca dorme. He only slept once in the boat. Só dormiu uma vez naquele barco. But not now. Mas não agora. And more than that, E mais do que isso, the doctors had given this man only 2 months to live. os médicos tinham dado àquele homem somente 2 meses de vida. Because all his body was ravaged with disease. Porque o seu corpo estava cheio de doenças provenientes do álcool. But when the Lord took away his alcoholism, Mas quando o Senhor o livrou do alcoolismo, the Lord also healed him from every physical sickness he had. o Senhor também o curou de todas as outras doenças físicas que ele tinha. And then he would make himself available to every alcoholic of Bombay. Então ele se tornou disponível para todos os alcoólatras de Bombaim. And he would give his testimony at every Alcoholics Anonymous group in Bombay. E ele foi dar o seu testemunho em cada grupo de alcoólatras anônimos de Bombaim. And he would give this testimony. E dava esse testemunho. And every testimony with 2 sentences. Terminava o testemunho com 2 sentenças, 2 frases. What are the 2 sentences? Quais eram essas 2 frases? He would say, first of all, Ele diz, primeiro de tudo, I thank God my Father, eu agradeço a Deus pelo meu Pai, the Father of mercy o Pai da misericórdia, and of all consolation. por toda a consolação. But that was my favorite hymn when I was a little altar boy in that parish church. Porque eu era o favorito dele quando eu era um coroinha na paróquia. A hymn beginning with the verse, God of mercy and compassion, Um Deus de misericórdia e compaixão. look with pity on us here, Olha com piedade sobre and nós. so forth. E assim por diante. And he said, I thank God, E the ele Father disse- of mercy and compassion, E ele disse, eu agradeço a Deus, o Pai de misericórdia e compaixão, that he allowed me to go right down to the gutters of the road. que ele me permitiu ir ao fim da estrada. He was often seen lying in the gutters of Bombay, Muitas vezes foi visto caído nas sarjetas de Bombaim, dead drunk. totalmente alcoolizado. Because if I had not gone down to the gutters, Porque se eu não tivesse ido ao fim do poço, I would never have realized how much God, my Father, loved me, eu não teria nunca percebido e compreendido o quanto Deus, meu Pai, me ama, so that he could raise me up and bring me back from the para que gutters. pudesse me reerguer e trazer de volta à sua casa. And secondly, he would say, E em segundo ele dizia, there's only one person I thank. existe somente uma pessoa que eu agradeço. There's only one person I thank. É somente uma pessoa que eu And agradeço. that is my Lord Jesus Christ, E este é o meu Senhor Jesus Cristo, who gave me the last chance of coming back to him. que me deu a última chance de voltar para Ele. Who gave me the last chance of coming back to him. Que me deu essa última chance de voltar para Ele. If this is not a miracle, I don't know what is a miracle. Se esse não é um milagre, eu não sei o que é milagre. And then finally, I want to say how the Lord wants to bless every home, E finalmente eu quero dizer o quanto o Senhor quer abençoar cada lar, heal us of every burden we may be experiencing in our home, curando-nos de qualquer ferimento que tenhamos experimentado em nossos lares, so that every home can be like another holy family of para Nazareth. que cada casa, cada lar possa ser uma nova sagrada família, But there's only peace and love and joy. onde só existe paz, amor e alegria. And that can happen when Jesus even does the impossible. E isso acontece quando Jesus faz até o impossível, When he raises the dead to life, quando Ele ressuscita os mortos à vida,
When a family that has no children suddenly is blessed by God. Quando uma família que não consegue ter filhos repentinamente é abençoada pelo Senhor. I was giving a retreat to the nuns in South India. Eu estava dando um retiro para as irmãs no sul da Índia. And it was nuns that were conducting one of the most important hospitals in South India. E eram irmãs que estavam à frente de um dos hospitais mais importantes do sul da Índia. And then the nuns told me, E então as freiras me disseram: Father, we would like you to pray for a couple. Padre, nós queremos que o senhor reze por um casal. They are both doctors in our hospital. Ambos são médicos aqui no nosso hospital. They are not Catholics, they are Hindus. Não são católicos, são hindus. But we love them very much. Mas nós os amamos muito. They are such good doctors. São médicos muito bons. They are like part of our family. São como parte da nossa família. Part of a community. Parte da nossa comunidade. They are such a lovely family. Tem uma família tão adorável. But the only sorrow is that they don't have children. E a única pesar deles é que eles não têm filhos. Even though both of them are gynecologists. Mesmo sendo ambos ginecologistas. So I said, all right. Eu disse, ok. So the two couple doctors came. Então esse casal de médicos veio. And the nuns of the community were praying around them. E todas as irmãs da comunidade estavam rezando por eles. And this doctor, the Hindu man, told me. E esse médico hindu disse para mim: Father, I know because I'm a gynecologist. I know since I'm a gynecologist. Ele disse: Padre, eu sei, já que eu sou um ginecologista, that we cannot have children. que nós não podemos ter filhos. I know my wife can never conceive. Eu sei que a minha mulher não pode conceber. I even gone to the best doctors in the United States of America. Já fomos até os melhores médicos dos Estados Unidos, But without any success. mas sem nenhum sucesso. But we have great faith in Jesus. Mas nós temos fé em Jesus, Even though we are not Christian. mesmo nós não sendo cristãos. And we are more blessed by the love of these nuns on the hospital. E nós somos tão abençoados pelo amor dessas irmãs aqui no And therefore hospital. we have come asking you to pray over us. Por isso nós viemos pedindo ao Senhor que rezasse por nós. Well, I do not know what to do, Eu não sabia o que fazer, but I said, mas eu they disse, themselves said the wife can never conceive. eu disse, você está mesmo dizendo que a sua esposa não pode conceber? So I was angry with the sisters Então eu estava com raiva das for irmãs bringing this impossible case. por terem me trazido esse caso impossível. I said to myself, what do they think, I'm God? Eu que pensei comigo mesmo, será que elas pensam que eu sou Deus? But looking at the faith and prayer of these two doctors, Hindus, and the community of sisters, E olhando para a oração e a fé desse casal de médicos hindus e o amor daquelas irmãs em torno deles, I prayed for them. eu rezei por eles. They prayed intensely. Eu rezei profunda e And the whole intensamente. community prayed with such faith and love. E toda a comunidade rezou com tanta fé e amor. Some months later, Alguns meses mais tarde, the nuns wrote to me as irmãs escreveram para mim that the woman had conceived. que a mulher estava grávida. Later, when I went to that town, Mais tarde, quando eu fui àquela cidade, I went to pay a visit to the hospital, eu fui visitar o hospital and they brought me to their home e eles me trouxeram à sua casa to see their family. para ver a sua família. I saw there not one child, but 3 children. Eu vi não só um bebê, mas 3. That's how the Lord blessed them. É assim que o Senhor os abençoou. And I want to pray for all of you. Agora vamos rezar por todos vocês. Lord, we pray for every woman that finds difficult to conceive. Senhor, rezamos por cada mulher que está encontrando dificuldade em conceber. Lord, as I look back, the hundreds of women who could never bear children are now mothers. Olhando para trás, as centenas de mulheres que não conseguiam conceber e agora têm os seus filhos. Lord, I believe once again what is impossible to man is possible to you. Eu acredito que o que é impossível ao homem é possível para ti, Senhor. Lord, bless every family that does not have a child but the gift of a child. Abençoa, Senhor, cada família que não tem filhos com a bênção dos filhos. Lord, we ask a blessing on the family tree of every family here present. Eu
peço, Senhor, que abençoe a árvore genealógica de cada família, de cada pessoa aqui presente. That will give eternal rest, especially those ancestors that committed suicide. Que dê um descanso eterno, especialmente àqueles que cometeram suicídio. And that you will baptize with your Holy Spirit all those children that were aborted. Que o Senhor batize no Espírito Santo todos aqueles que foram abortados. Lord, we pray a blessing in all little children that were sexually abused. Pedimos, Senhor, por todas as crianças que sofreram abuso sexual. Or suffered the loss of a mommy and daddy when they were very small. E sofreram a perda da mãe ou do pai quando eram pequenos. Or those who were filled with a great fear of things which were not understandable to them. Ou aquelas que sofreram com grandes medos das coisas que não compreendiam. And Lord, we pray for all the children, for every burden they have. Rezamos por todas as crianças, por todos os fardos que carregam. Lord, we pray especially for our youth. Rezamos, Senhor, especialmente pelos jovens. Lord, we pray for every young person, every son and every family here present who is under the bondage of drug addiction. Rezamos por cada jovem que aqui está sob o jugo do vício das drogas. Lord, we know how almost every case of drug addiction we have prayed for was instantly and completely set Senhor, free. muitos casos de vício das drogas pelos quais rezamos foram curados instantaneamente. And Lord, three drug addicts whom I prayed over are now the founders and the directors of drug rehabilitation centers in India. Assim como esses jovens pelos quais rezamos e se tornaram os fundadores do centro de reabilitação de drogados na And Lord, we Índia. pray for all husbands who may be under the bondage of alcoholism. Rezamos por todos os esposos que possam estar sobre as amarras do alcoolismo. Under the bondage of alcoholism that makes them violent. E com essas amarras eles se tornam violentos. And Lord, we pray for all of them and the families here present. Rezamos por cada deles e pelos seus familiares aqui presentes. Lord, we thank you that almost every alcoholic that we prayed for was instantly, completely freed and delivered. Nós te louvamos, Senhor, por quase todos os alcoólatras por quem rezamos foram imediatamente libertos. And Lord, we thank you that it was these ex-alcoholics that started the first rehabilitation center for alcoholics in India. E te agradecemos porque esses mesmos alcoólatras acabaram se tornando os fundadores do centro de reabilitação de alcoólatras na Even Índia, forming branches in other countries of the world. formando até agências em outros lugares do mundo. Lord, we thank you not just for your power to heal, Agradecemos, Senhor, não somente pelo seu poder de cura, but above all for your great love. mas acima de tudo pelo seu grande A amor, love that passes understanding. o amor que supera o entendimento. And therefore, Lord Jesus, you have told us to address your Father as a Father of love and mercy. Senhor, o Senhor nos ensinou para que nos dirigíssemos ao Pai como Pai de amor e misericórdia. And today we consecrate every family to your sacred heart and to your divine mercy. Portanto, consagramos cada família hoje, Senhor, ao seu sagrado coração. As we make this prayer to the intercession of Mary, Fazemos esta oração pela intercessão de Maria, the Mother of mercy. a Mãe das misericórdias. Amen. Amém. Porque nós estamos em pé. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Nossos braços erguidos, cantemos juntos. Invocar o teu nome, invocamos o teu poder. Força! Invocamos a tua presença no meio de nós. Seu braço lá no alto e pede, manifesta, manifesta. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta.
Jesus, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Só você cantando com os braços erguidos do início. Invocamos o teu. Pode cantar mais uma vez por você, por sua família, por tantos que rezam conosco. Volta, erga seu braço e cante. Vem, Senhor Jesus. Atende-me, Senhor, vivo tua presença. Agora, Jesus. Vá dirigindo suas mãos assim, pedindo, manifesta, Senhor, juntos. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, pode curar. Apenas erga suas mãos lá no alto, solte sua voz, oremos no Espírito, acolhemos os dons, as graças de cura e de libertação que o Senhor nos concede. Reze com liberdade e com tranquilidade e acolhemos, canta bem, canta graça, canta libertação que nosso Senhor realiza, porque vem até nós. Feche os seus olhos e vá rezando com toda a intensidade do seu coração. Ergue bem alto os seus braços, mais alto que você puder, e vá orando, solte a sua voz sem medo. Você que não orava assim, durante esse dia o derramado do Espírito Santo já veio sobre você. E nessa hora nós queremos regar com essa oração tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor já realizou. O Senhor foi operando milagres, o Senhor foi fazendo curas pela pregação da palavra, pelos testemunhos que o Padre Rufus foi dando. O Senhor foi realizando grandes milagres pela oração que Ele foi conduzindo. E que essa nossa oração já seja de louvor. Que esse clamor no Espírito já seja em agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez. Muitas esposas que há muitos anos, algumas há 30 anos, outras há 15, têm pedido pela libertação do seu marido do alcoolismo, nessa hora estão recebendo a graça dessa libertação. Mães que pediam pelos filhos que estão no álcool e também nas drogas, estão sendo visitadas e estão recebendo esta graça. Então continue orando, é um momento de poder, é momento de sinais no nosso meio, aonde o Senhor cumpre aquilo que Ele promete, porque nós invocamos o nome dEle.
Eu quero bendizer a Jesus, porque Ele curava uma criança no ventre da mãe. Essa criança tinha um problema, um desvio na sua nuca, e o médico disse que era um problema grave, e que ele não sabia se essa criança sobreviveria após o parto. Eu estou bendizendo ao Senhor, porque Jesus está curando esse bebê nessa hora. Eu quero bendizer a Jesus, porque uma pessoa que estava com câncer na coluna, no estômago e também nos pulmões, está sendo curada nessa hora, pelo poder da graça de Deus, que agora nós estamos experimentando. Eu quero bendizer ao Senhor Jesus, por uma pessoa que tinha a perna direita menor do que a outra. O Senhor está colocando as suas pernas, Ele está equiparando, elas estão ficando do mesmo tamanho, você não vai mancar mais, para a glória do nome de Jesus. Muitos jovens estão sendo libertos das garras de Satanás nessa hora, da droga. Você que estava dependente, que vivia na adicção da droga, o Senhor está te libertando. Muitos sentem agora uma ânsia de vômito. É a libertação que o Senhor está realizando na sua vida. Continue orando na linguagem do Espírito. Jovens estão sendo libertos, meninas da prostituição. Todo espírito de prostituição, eu estou ordenando nessa hora que deixe a vida dos jovens, dos meninos, das meninas. O Senhor está libertando todo espírito que estava te escravizando na prostituição, no homossexualismo, tanto feminino quanto masculino. O Senhor realiza uma grande obra de libertação nessa hora, porque você foi feito para a liberdade. Uma pessoa que estava com um tumor na cabeça, na região da sua nuca, do tamanho de um limão, foi isso que o médico disse a você. Você sente um grande esquentamento na região da sua cabeça. O Senhor está te curando fisicamente. Ergue bem alto os seus braços, continue orando. Muitas pessoas que estavam oprimidas, e a opressão era na sua cabeça, estão sendo libertas agora. O Senhor está libertando toda a opressão na região da cabeça. E muitos, o Senhor diz, que estavam deprimidos, em depressão. O Senhor está te libertando dessa opressão na cabeça, que estava gerando a depressão. Você é livre dessa depressão nessa hora. Pode erguer os braços, louvar, glorificar na linguagem do Espírito. Uma pessoa que não conseguia mais se alimentar direito, porque é como se tivesse uma bola no seu estômago, e você permanecia sempre cheio. O Senhor está nessa hora te curando, te libertando, te visitando. Ore, ore com mais intensidade. Eu estou proclamando sobre você essa palavra. Surdo, volte a enxergar, volte a ouvir. Perdão, volte a ouvir. Surdo, volte a ouvir. O Senhor está te dando a graça de voltar a ouvir. Você que estava com a surdez, você pode tapar o seu ouvido esquerdo, porque era o seu ouvido direito que não ouvia mais. Pode perceber, você ouve com nitidez. As vozes estão entrando dentro do seu ouvido. Você tinha um problema no tímpano e o Senhor te curou. Volte a ouvir. Todo espírito de confusão, o Senhor está expulsando do nosso meio nessa hora. E eu creio que o Senhor não faz nada por acaso. Se eu confundir as palavras, é porque o Senhor também está curando pessoas com cegueira, pessoas que tinham perdido a visão.
Não é à toa, o Senhor está também tocando em pessoas com problema na visão. Ergue bem alto os seus braços, aumente o volume da sua voz. São muitos os milagres. Eu quero bem dizer a Jesus, uma pessoa que estava fazendo uso de fralda geriátrica, porque você não tinha mais controle no seu intestino, e você estava usando essa fralda. Eu quero proclamar sobre a sua vida: você está curado no nome de Jesus e não vai precisar mais usar esta fralda. Isso era uma grande humilhação para você. Jesus está te visitando nessa hora. Muitas pessoas que estavam sendo oprimidas por um espírito de morte, de suicídio, seja livre nessa hora no nome de Jesus. Todo espírito de morte, receba a libertação. Você foi feito para a vida e o Senhor te liberta nessa hora desse espírito de morte, de suicídio. O Senhor me mostrava uma pessoa que já tinha tentado se enforcar. O Senhor te liberta e liberta a sua garganta nessa hora. Espírito de morte, liberte essa pessoa, seja livre. Eu estou ordenando a todo espírito de morte que estava sobre aqueles que estavam oprimidos, seja livre. Nenhum espírito de morte tem poder neste lugar de amarrar os filhos de Deus. Eu estou ordenando, seja livre. Você que estava sendo oprimido por um espírito de suicídio, seja livre. O Senhor te liberta. Você que tomou remédios, até mesmo espírito de aborto, mulheres tentadas a abortar, mulheres escravizadas por um espírito de aborto, seja livre. Eu estou ordenando que só a vida pode habitar neste lugar, só o espírito de vida. Não se distraia, erga os seus braços, ore, feche os seus olhos. O Senhor está trabalhando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando. O Senhor está curando muitas crianças nessa hora. O Senhor visita muitas crianças que estavam enfermas, crianças desenganadas pelo médico. O Senhor está visitando. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Não é hora de você interceder pelas pessoas, não. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer. É hora de você experimentar. Ergue os seus braços, feche os seus olhos. Não tenha medo do que o Senhor está fazendo, não. O Senhor está libertando mesmo. Porque no nosso meio Satanás não pode permanecer, e nenhuma obra do mal no meio do povo de Deus. Não pode. Ergue os seus braços, solte a sua voz, sem medo. Isso. Nós viemos aqui para sermos livres, e o Senhor está nos libertando. Isso, solte a sua voz diante da presença do Senhor. Todo câncer é curado, toda dor muscular, todo problema nos órgãos, todo problema nos ossos. É o Senhor que está fazendo. Aumente o volume da sua voz, não tenha medo. Muitas pessoas em casa estão sendo libertas nessa hora. Muitas pessoas estão sendo curadas nessa hora. Pessoas aqui no nosso meio vão repousar no Espírito Santo. Não tenha medo, se entregue, se abandone. É a obra de Deus que acontece no meio do povo santo, do povo que ora, do povo que busca a Deus, do povo que tem sede de Deus.
Pessoas com problemas na garganta, câncer na garganta, o Senhor te cura nessa hora. Feche os seus olhos. Experimente a presença de Deus que toma este lugar. É a presença de Deus que está prevalecendo aqui. Deguste, sinta, experimenta. Há uma promessa, uma profecia feita para esse lugar. É o lugar da manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta nesse lugar. E a glória de Deus nos toca, nos cura, nos restaura e nos salva. Receba a glória de Deus na sua vida. Fica no silêncio, não precisa de orar alto. Silencia, só experimente o poder, a glória de Deus que está nesse lugar. E você vai perceber no seu corpo os sinais de que você foi tocado no seu físico pela glória de Deus. Depois que nós encerrarmos esse momento, você vai poder verificar movimentos, caroços, coisa que tinha no seu corpo que não existe mais, porque a glória de Deus invadiu esse lugar. O Senhor nessa hora, por essa pregação, pela oração, arrancou pessoas que estavam na porta do inferno. Muitas conversões aconteceram aqui no nosso meio. Muitas vidas salvas. Se é para o Senhor, você pode aplaudi-lo com mais força. Ele é digno do nosso louvor. Muito obrigado, Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder. Cantemos com alegria e gratidão. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse